O livro Corte de Sangue, parte 2. Se o setor 10 existia, era por causa de Raquel. Ela tinha negociado com os vampiros para assumir um território abandonado e transformar em um setor produtivo que não estava sob o controle de nenhum dos clãs. E tinha conseguido manter o setor, mesmo com todos os problemas, por muito tempo antes das duas chegarem. Ali, Dani não ia subestimar a influência dela ou o que ela podia fazer. Só conhecia a Raquel que cuidava das pessoas do setor 10, não a Raquel que havia impressionado os vampiros. Mas Raquel não tinha visto o que sobrava quando os vampiros não conseguiam o que queriam. Dani estava lá, das duas vezes que eles chegaram perto demais de Alana. Ela sabia. Raquel suspirou e se levantou. Vão dormir todos vocês, ela falou. Não vamos decidir nada no meio da noite. Amanhã começamos a pensar nas possibilidades e em como aumentar nossas defesas se eles decidirem atacar. Não era um se, eles iam atacar. A questão era só como. Raquel saiu da sala sem falar mais nada. Ninguém discutiu nem deu sinal de que ia continuar ali. E aquilo era normal. Era como o setor funcionava. Raquel não era nenhum tipo de ditadora, mas quando ela falava, eles obedeciam. Dani parou no começo do corredor e suspirou. Era óbvio que a Lana ia estar esperando por ela. Dani tinha parado para contar o que havia notado no setor 6 para Yuri, aproveitando que ele já estava ali. Deveria ter imaginado que a Lana ia fazer questão de esperar. Ela foi depressa na direção da porta. Conhecia a expressão tensa da prima bem demais. Vai acontecer de novo, sua prima murmurou. Você sabe. Dani passou por ela e abriu a porta do quarto. Alana entrou e parou, esperando enquanto Dani trancava a porta. Dani, a gente não pode. Dani balançou a cabeça com força e atravessou o quarto. Ainda estava com as roupas que tinha usado para ir para o setor 6. Uma calça jeans escura, justa demais e uma blusa preta, de mangas compridas, com os ombros de fora. Tudo ia direto para a lavanderia, porque estava fedendo a fumaça. Eu sei o que provavelmente vai acontecer. Ela começou. Você também sabe, e aposto que Raquel também. Não subestime uma bruxa que conseguiu permissão para controlar um setor. Porque até onde Dani sabia, não havia outro setor que não fosse controlado por um dos vampiros. Ela precisava se lembrar disso, porque quase tinha subestimado Raquel mais cedo também. Alana respirou fundo e se sentou na cama. Não estou subestimando, mas eles não viram as casas queimando. E se dependesse de Dani, nunca veriam. Não importava o que tivesse que fazer. Os vampiros não podiam entrar na casa de alguém sem serem convidados. Dani não sabia como aquilo funcionava, só que era o que acontecia. Algumas pessoas pensavam que era uma garantia de segurança, mas ela sabia que aquilo era só uma ilusão. Existiam vampiros que conseguiam controlar a mente de humanos, ou só influenciar aquilo já seria o suficiente para conseguirem um convite. E na pior das hipóteses, era fácil fazer humanos saírem de suas casas. Tinha sido isso que acontecera na cidade onde as duas haviam crescido, depois que o pai de Alana tinha se recusado a servir ao novo príncipe dos vampiros, o líder do corte, que controlava o setor. Ele havia sido o primeiro a ser morto. Dani tinha conseguido correr e avisar Alana antes dos vampiros irem atrás dela. E enquanto as duas fugiam por parte da cidade onde nunca tinha pisado antes, elas viram as casas ao redor delas pegando fogo uma a uma, porque os vampiros não deixariam ninguém esconder alguém que era do interesse deles, então fariam todos os humanos saírem das suas casas. Dani tinha prometido para seu tio que ia proteger a Lana, e havia feito isso. Elas tinham sobrevivido há mais de 2 anos sem parar em nenhum setor, passando pelas áreas de terra de ninguém antes de ouvirem sobre o setor 10 e decidirem que valia o risco. Mas mesmo depois de se tornar uma das responsáveis pelo setor de segurança, Dani havia relaxado. Tinha pensado que estar ali seria o suficiente, porque estavam fora do controle dos vampiros. Ela estava errada. Tem que ter um jeito, Alana resmungou. Dani abriu o guarda-roupas e pegou o pijama que estava jogado por cima das roupas, que ainda tinha que guardar direito. Você não vai fazer nada. Dani conhecia bem a prima. Alana ia se culpar, porque os vampiros estavam atrás dela.
Ela não ia se lembrar de que o setor 10 só estava de pé em grande parte por causa do seu poder, e como tinha certeza de que a culpa era dela, Alana ia se sentir na obrigação de tentar fazer alguma coisa. Provavelmente, alguma loucura como tinha falado lá embaixo, se entregar ou aceitar alguma das propostas. Tinha sido do mesmo jeito na época que elas fugiram. Aham, vou ficar sentada sem fazer nada esperando repetirem o que fizeram com os meus pais, Alana resmungou. Dani se virou para ela de uma vez. Alana ainda estava sentada na beirada da cama, de braços cruzados e com aquela expressão dura que tinha se tornado familiar demais enquanto estavam na estrada. Estou falando sério, Nanã. Dani começou. Se você aceitar as propostas deles, o setor 10 vai morrer, de um jeito ou de outro. Se você aceitar uma das propostas e ficar em outro setor, não vai demorar para ficarmos sem as plantações de novo. Se aceitar e fugir, que nem tinha falado, nós vamos ser massacrados. Aquela não era a resposta. E se eu não me entregar, vamos fazer o quê? Tentar lutar contra eles? Dani abriu a gaveta de calcinhas e tirou uma sem nem olhar o que estava fazendo. Se for o único jeito, vamos sentar, analisar tudo o que temos, seja de tecnologia ou de magia, e que possa ser usado como uma força de ataque. E aí vamos decidir se vamos lutar. Alana revirou os olhos. Dani conseguia imaginar bem demais o que ela estava pensando. Não tinham como enfrentar o setor 8. O setor 10 não tinha finanças para ter armas de última geração. Tinham algumas pessoas treinadas em combate, mas não eram muitos. A maior parte da defesa do setor 10 era o medo, porque os outros setores não sabiam do que Raquel era capaz. Era apenas a reputação dela que os protegia. Raquel estava certa, sabe? Dani falou. Está tarde demais para tentar fazer qualquer tipo de plano. Vamos dormir e não faça nenhuma loucura. Alana estreitou os olhos. Sério mesmo que você está falando isso para mim? Dani deu de ombros e abriu a porta do banheiro. Não era eu quem estava pensando na ideia de citar uma proposta deles. Alana mostrou o dedo do meio para a prima. Dani entrou no banheiro e fechou a porta. Merecia um banho quente depois daquela noite. E por mais que tivesse falado para Alana esperar, não era o que Dani ia fazer. Não importava o que fizessem, sempre seria a mesma coisa. Elas sempre seriam caçadas porque o poder de Alana era valioso demais, a menos que estivessem dispostas a encarar a ideia de passar o resto da vida nas terras de ninguém, entre os setores. Aquilo era o que aconteceria sempre que parassem em algum setor. Então não adiantava tentar fugir. O único jeito de terem algum tipo de paz era lutando. E se Raquel estava disposta a lutar por elas, por Alana, na verdade, Dani não ia recusar. Mas aquilo queria dizer que precisavam garantir que os vampiros respeitassem o setor 10 de verdade. E os vampiros só respeitavam força bruta. Era hora de conseguir a força bruta então. Alana conferiu se a porta do seu quarto estava bem trancada antes de se deitar. Ainda estava com o moletom que tinha colocado quando os representantes do setor 8 chegaram, e não tinha a menor disposição para trocar de roupa, especialmente depois da conversa com Dani. Dani ia fazer alguma loucura, ela tinha certeza. Era sempre assim. Alana era a prima inocente, que não conhecia o mundo e precisava ser protegida a todo custo. Claro que era. O poder dela estava ligado a plantas, não era? Onde já se viu alguém que fazia plantas crescerem ser perigosa? Ela devia ter precisado lutar tanto quanto Dani enquanto estavam fugindo. Parecia que não fazia a menor diferença. Então Dani ia fazer alguma loucura, o que queria dizer que Alana teria que fazer outra para compensar, ou para tentar corrigir algum plano louco da sua prima superprodutora. Alana colocou uma mão debaixo do travesseiro, sentindo o papel dobrado escondido ali, e o puxou. Não tinha muita luz no quarto, mas ela conseguiria repetir cada palavra que estava ali sem a menor dificuldade. Era uma carta, uma proposta não muito diferente das primeiras que o setor 5 havia feito, meses atrás. Aliança entre os setores, unir territórios, vantagens para os dois lados, por causa da junção de recursos, tudo em troca de que ela se casasse com um dos vampiros do setor. Alana não tinha nem se dado ao trabalho de saber se era um dos nobres ou só um qualquer. No fim das contas, eles só queriam ela, ou melhor, o
poder dela, fazer plantas crescerem. Mas antes das propostas do setor 5, Alana já tinha recebido aquela carta. E ninguém sabia, nem Dani, nem Raquel, nem nenhuma pessoa do setor 10. A carta tinha aparecido na sua mesa de cabeceira, dentro de um envelope grosso e liso. Um vento mais frio, mesmo que as janelas estivessem fechadas. Uma impressão de poder ali, ela estava ali. E no pé da página, 4 palavras escritas à mão, numa caligrafia desenhada que Alana tinha demorado a entender. Estou disposto a negociar. R. R de Rafael. Rafael, que era o príncipe do setor 1, o mais forte de todos os vampiros da região, o que estava acima de todos os outros setores. O mesmo vampiro que havia dado permissão para Raquel assumir o setor 10. Ela não havia recebido nenhuma proposta oficial do setor 1, nada como os emissários dos setores 5, 6 e 8. Só aquela carta. E o papel estava carregado de poder. Alana não sabia quase nada sobre a magia dos vampiros, mas não tinha como não entender o que aquilo era. Se ela aceitasse negociar, a mensagem enviaria sua resposta para Lord Rafael, ou seja lá como ele fosse chamado. Àquela altura, a proposta não a preocupava mais. 6 meses de emissário de vampiros faziam aquilo com uma pessoa, mas a mensagem, aquela parte escrita à mão, dizendo que ele estava disposto a negociar, talvez fosse uma saída. Nem mesmo o setor 8 desafiaria Lord Rafael. Alana sabia o suficiente da política dos vampiros para ter certeza daquilo. E se fosse honesta, ela gostava mais dele só por não ter feito um espetáculo como os outros, como o setor 8 com suas motos estragando a grama que ela tinha suado para fazer crescer de novo. Talvez isso fosse exatamente o que ele esperava, mais um dos jogos dos vampiros para manipular suas presas, mas quase parecia que podia ser só a escolha dela, algo decidido entre eles e mais ninguém. Pode ser. Alana enfiou a carta debaixo do travesseiro de novo e olhou ao redor. Ainda estava escuro e não parecia que tinha nada fora do normal no seu quarto, mesmo que ela jurasse que tinha ouvido uma voz. Uma silhueta mais escura apareceu na janela e então a atravessou. Alana rolou para o lado e bateu as mãos nos controles que acenderiam as luzes do quarto. Ao mesmo tempo que fechava os olhos, alguém chiou. Ela abriu os olhos de novo encarando a janela, ou melhor, o homem, na frente da janela. Ele era alto, com pele pálida e o cabelo comprido e o escuro puxado para trás. Ele estava vestido todo de preto com o que parecia ser um colete, uma calça de couro com correntes atravessadas na frente e um sobretudo que também de couro que quase parecia uma capa. Não, não era possível. Um deles não podia estar ali, não no setor 10, não no seu quarto. Isso ia contra as próprias regras da Cortes. Isso não foi muito cortês, o vampiro falou sem sair do lugar. Alana se levantou devagar. Não tinha nada por perto que ela pudesse usar como arma. E mesmo que tivesse, ela não era rápida o suficiente para enfrentar um deles numa luta corpo a corpo. Mas havia 2 samambaias e uma de cada lado da janela, atrás do vampiro. E mais um vaso de belladonna para o lado, suas armas. Invadir meu quarto também não foi cortês, ela respondeu. O vampiro inclinou a cabeça. Não, não era bem aquilo. Em um momento ele estava olhando para ela, no outro estava com a cabeça inclinada, sem nenhum movimento intermediário, só aquela impressão brusca dos vampiros mais velhos, que se moviam depressa demais para os olhos acompanharem. Pensei ter recebido um convite. Convite, como se ela fosse estúpida o suficiente para convidar um vampiro para entrar no seu quarto. Mas tinha convidado de alguma forma porque os vampiros não quebravam as leis das suas cortes. Se um deles estava ali, então... Alana olhou para a cama. A carta estava enfiada debaixo do travesseiro de novo, mas ela não precisava ver o papel para entender o que tinha acontecido. Um convite. Era o poder ali fazia. Um convite. Uma forma de um vampiro alcançar onde quer que estivesse. Não um vampiro qualquer. Lord Rafael, o pior de todos. Era Lord Rafael no seu quarto. Alana deu um passo para trás e olhou para o vampiro de novo. Ele estava encarando sua cama, como se conseguisse sentir o poder na carta. Ela ia precisar queimar aquilo. O risco era grande demais. Se o que estava no papel era o suficiente para funcionar como convite... Peço perdão pelo mal-entendido, ele falou. As luzes ainda estavam acesas e fortes, mas ele se transformou em uma silhueta de sombras antes de atravessar a janela de novo e desaparecer contra a noite.
Alana continuou parada no lugar, esperando. Nada, nenhum sinal de poder ou aquela aura pesada que os vampiros mais velhos tinham ao seu redor. Parecia que ele tinha ido embora. E tinha ido embora sem fazer nada, sem nenhuma ameaça nem insistir. Ela não sabia nem o que ele poderia querer ali. Alana subiu na cama de novo e tirou o travesseiro de cima da carta. Nada de diferente. As mesmas palavras impressas, a mesma mensagem curta escrita à mão, a mesma sensação de poder. Ela tinha segurado a carta vezes demais desde que havia aparecido ali, e aquilo nunca tinha acontecido antes. Pelo que Alana sabia sobre a magia dos vampiros, pouco tinha pensado que precisaria escrever uma resposta ou falar em voz alta que queria alguma coisa antes do poder ser ativado. Não fazia sentido que só segurar aquele papel fosse enviar um recado. Mas aquela tinha sido a primeira vez em que ela pensara seriamente na possibilidade de negociar com o setor 1. Capítulo 2. Danny entrou na cozinha, ainda bocejando, e parou. Raquel, Dante, que era responsável pelas finanças do setor, e Eduardo estavam sentados na linha do centro da cozinha. Yuri estava encostado no balcão ao lado do fogão, vigiando alguma coisa no fogo, e Adriana estava encostada na parede ao lado da porta dos fundos. Isso o que é? Reunião de emergência antes do café? Dani se inclinou para trás da cadeira, como se estivesse fazendo esforço para ver lá fora. Puro drama, porque as janelas grandes atrás da pia deixavam ver muito bem que o dia já estava claro. Não seria antes do café se você tivesse acordado em um horário decente, Eduardo falou. Dani mostrou o dedo do meio para ele antes de atravessar a cozinha. Abriram dos armários no alto da parede e pegar sua caneca. Café. Precisava de muito café. Eduardo falando sobre ela, acordar tarde não era novidade. O lado do trabalho de segurança que tinha ficado para Dani incluía justamente a parte de saber o que estava acontecendo fora do setor 10, e isso era o tipo de coisa que funcionava melhor à noite. As pessoas estavam muito mais dispostas a falar alguma coisa interessante depois de umas tantas cervejas, e estar fora à noite também servia para ela conferir a defesa noturna do setor. Se aquilo queria dizer acordar mais tarde que os outros, nem fazia diferença, porque era bem possível que ela continuasse dormindo menos que todo mundo ali, e ela não mudaria nada naquilo. Onde a garrafa de café foi parar? Raquel perguntou. Adriana apontou para a garrafa em cima do balcão. Eduardo se levantou para pegar e levar para Raquel, mas ela balançou a cabeça. Não, é para Dani mesmo. Preciso dela minimamente funcional antes de decidirmos alguma coisa. Dani suspirou e se jogou em um dos bancos ao redor da ilha. Era uma reunião de emergência, então. Dante empurrou a garrafa de café para ela. Dani encheu sua caneca e tomou um gole. Café forte, amargo, puro. Normalmente ela até ia procurar o açúcar primeiro, mas se iam fazer uma reunião numa hora daquelas, então ia ser café puro mesmo, melhor para acordar depressa. E se iam discutir o que tinha acontecido de noite, a proposta barra ameaça do setor 8, então estava faltando uma pessoa. Cadê a Lana? No milharal, Eduardo respondeu. Dani fez uma careta. A Lana só ia para o milharal quando estava irritada e queria a distância dos outros, e todo mundo já sabia que era melhor não cutucar quando aquilo acontecia. Então não ia ser Dani que ia dar a ideia de alguém chamar sua prima. Ninguém falou nada enquanto ela tomava o café. Yuri desligou o fogo e virou a água fervendo em uma xícara. Chá. Quem em sã consciência tomava chá àquela hora da manhã, logo depois de acordar? Mas Dani não ia falar nada também. E estava cheirando a bolo. Alguém tinha assado alguma coisa e era bem possível que não tivesse acabado. Não era tanta gente assim que tomava café da manhã na sede do setor, mas Dani não estava nem um pouco disposta para levantar ou a perguntar para alguém. Não ia comer enquanto tinha problemas para resolver. O que é que tem para decidir? Ela perguntou. Nós vamos ter que enfrentar eles de um jeito ou de outro. Raquel colocou uma mão na cabeça. Dani deu de ombros. Sabia que Raquel se incomodava com como ela sempre ia direto na pior parte das coisas. Mas se iam fazer uma reunião tão cedo, então ela não ia perder tempo com as opções mais otimistas que tinha certeza que não seriam reais. Não temos nenhuma garantia de que vai chegar nesse ponto, a Adriana começou.
Vai esperar estarmos isolados sem ter como sair do setor e sem ter acesso a recursos básicos para acreditar que eles vão cumprir as ameaças? Dani perguntou. Sem brigas, Raquel interrompeu. Todo mundo aqui conhece as histórias sobre o setor 8. Eles vão nos isolar e depois vão atacar. Isso não é mais só uma possibilidade. Em algum momento no meio disso, provavelmente iam aparecer com alguma proposta de aliança através do casamento com a Alana, algo que garantiria que os outros setores não teriam coragem de prejudicá-los, porque seriam aliados do setor 8. E isso caso se dessem o trabalho de mais uma proposta de casamento. Era possível que só aparecessem falando que queriam que entregassem a Lana. Então precisamos nos preparar para um cerco, Dante falou. Raquel assentiu. Exatamente. Quero uma lista de tudo que é vital e que não produzimos ou que não temos condições de produzir a longo prazo, e os preços disso. Dani colocou a caneca em cima da mesa. Lara quase sempre conseguia repassar suas informações com alguns dias de antecedência, mas se ela já sabia de tal ordem, preparada no setor 6, não ia demorar muito para que mais pessoas ficarem sabendo, e isso ainda antes de entrarem com a proibição. Os preços provavelmente vão subir nos próximos dias. Dani avisou. Se vamos estocar, tem que ser logo. Hoje, Raquel falou. Dante se inclinou para a frente. Hoje? Mas isso... Raquel levantou uma sobrancelha. Hoje. Quero as primeiras ordens de compra saindo ainda hoje, o restante amanhã. Não quero saber quantos do pessoal do financeiro ou de outros departamentos você vai precisar puxar para te ajudar. Só faço o que precisar. Dante respirou fundo. Vou precisar de mais que o financeiro. Só faça. Dani tomou mais um gole do café. Nos 4 anos desde que estavam no setor 10, ela nunca tinha ouvido Raquel usar aquele tom. Não vamos conseguir tudo, mesmo assim, Adriana falou. A maior parte da nossa eletricidade ainda está vindo do setor 5. Temos um sistema alternativo. Não vai ser agradável, mas é possível. E se Raquel estava dizendo que não seria agradável, Dani não queria nem saber o que era. Pelo menos enquanto pudesse não ter que pensar naquela possibilidade. Vai precisar de mim para mais alguma coisa? Dante perguntou. Não. Elo se levantou e saiu pelas portas dos fundos. Era bom que estivessem pensando em estocar. Teria um pouco mais de tempo, mas não seria o suficiente. E o que vamos fazer quando o setor 8 ver que nos isolar não está adiantando? Dani perguntou. Ou só decidirem atacar de uma vez? Não temos força bruta para lidar com eles, Yuri falou. Nem se pegarmos todo mundo com um mínimo de treinamento de combate e todo mundo que tem um pingo de sangue de bruxa. Dani levantou uma sobrancelha e tomou mais um gole de café. A melhor parte de ser só metade da responsável pela segurança era que ela não precisava dar todas as más notícias sozinhas. Raquel assentiu. E é por isso que Dani está aqui. Tenho certeza que ela já pensou em uma das tantas possibilidades e já deve ter pelo menos um plano que não seja completamente insano. Dani abaixou a cabeça devagar. Obrigada pelo voto de confiança. Raquel só olhou para ela. Dani suspirou. Não era que Raquel estivesse errada. Ela tinha pensado em várias possibilidades antes de dormir e logo depois de acordar, e o problema maior era que nenhuma delas ia ser o suficiente sozinha. Se quisessem sobreviver a um ataque, ela ia precisar usar um dos tais planos insanos, mas ninguém precisava saber daquilo antes da hora. Mercenários, Dani falou. E vamos pagar eles com que dinheiro? Adriana perguntou. Não com dinheiro. Eduardo falou. Dani assentiu. Pelo menos ele tinha acompanhado o raciocínio dela. Ou não só ele, porque Raquel tinha estreitado os olhos e parecia pensativa. Vamos pagar com o que temos de sobra. Comida. Isso é uma moeda mais valiosa que créditos, Raquel murmurou. Isso só funcionaria se fossem ficar aqui por muito tempo, Adriana insistiu. Não só para um ataque. Dani deu de ombros. Aquele era o papel de Adriana nas reuniões, achar os possíveis pontos falhos das ideias deles. Mas ela já havia pensado em detalhes demais sobre aquilo. E por que não ficariam? O setor 8 não vai atacar uma vez e dizer: Nossa, vocês se defenderam, vamos deixar vocês em paz. Eles vão continuar voltando, e se não forem eles, vão ser os outros setores.
Ter uma quantidade de mercenários trabalhando pra gente de forma fixa não vai ser algo ruim. Não é impossível achar mercenários que vão gostar da ideia de ficar em um setor fora do controle dos vampiros e que está sob ataque, Yuri completou, útil ao agradável. E ele saberia lidar com os mercenários porque tinha sido um. Pelo menos era o que os boatos do setor diziam. Ele não conversava sobre a sua vida antes de chegar ali. Raquel apoiou o cotovelo na mesa e apoiou a cabeça na mão. Mercenários, ela repetiu, e não só um grupo pequeno. Vocês estão falando de uma força considerável. Dani assentiu. O máximo que conseguirmos atrair para cá. E como você propõe garantir que eles não vão nos sabotar, ou que não vão causar problemas? Raquel perguntou. Yuri bufou. Se você não quiser deixar claro para eles as consequências se fizerem isso, tem um setor inteiro de pessoas leais a você que faria picadinho de qualquer um que nos sabotasse. Eduardo falou. Não vai ser difícil de deixar isso claro. E mercenários estão nisso pelo pagamento, não pelo risco, Yuri completou. Ele saberia. E se Yuri estava concordando, então a impressão que Dani sempre tivera sobre os mercenários estava certa, que era um trabalho como qualquer outro. Os mercenários se percebiam pelo que faziam e voltavam para casa, onde quer que aquilo fosse. E Eduardo estava certo também. Raquel tinha conseguido impressionar os vampiros. Dani nunca havia visto o que ela podia fazer, mas sabia que a outra mulher não era tão inofensiva quanto parecia. Intimidar alguns mercenários não deveria ser um problema, se precisassem de algo do tipo. Precisaríamos de mais casas, com todos os custos a mais que vem com isso, Raquel falou, e o custo em alimentos. Se não vamos estar vendendo mais nada para os outros setores e vamos ter coisas em excesso aqui, Adriana falou devagar. Raquel respirou fundo e assentiu. Vou pensar nisso, é a única coisa que posso prometer. E Dani não era louca de dizer para Raquel pensar depressa. Já estava surpresa que a ideia de mercenários ali não tivesse sido cortada desde o começo. Não que tivesse muitas opções. Mas ela ainda podia tentar encontrar outras formas de parar o setor 8. Mais alguma coisa? Adriana perguntou. Raquel balançou a cabeça. Acho que é isso por enquanto. Ótimo. Aquilo queria dizer que Dani podia procurar o resto de bolo. Adriana se levantou e saiu sem falar mais nada. Eduardo também saiu. Dani virou resto de café e parou, olhando ao redor. Quando fazia um bolo, normalmente ele ficava em algum lugar do balcão, mas não tinha nem sinal. Yuri abriu o forno e tirou uma forma retangular grande com meio bolo de cenoura. Dani o encarou. Ele deu de ombros e colocou a forma na mesa. Aquilo merecia até mais café. Alguém sabe do açúcar? Dani perguntou.